É importantíssimo, né? Quem dera se nós pudéssemos ter sempre uma semana aberta assim para trabalhar, ainda mais como foi a semana passada sem jogo. Primeiro ponto da importância desses dias foi a recuperação, né? Os atletas bem desgastados. E eu sempre citei isso para vocês que quando a gente vem numa uma sequência de dois, três, quatro jogos com maratona de viagem, sempre encavalando aquela reta final, a gente tem alguns atletas com uma idade um pouquinho elevada, né? Tem as viagens, tem a logística, coisas que todos os clubes da Série B têm, né? Não é só uma particularidade do Juventude, mas acaba pesando um pouquinho. A gente vê isso fisicamente nos números, nas partidas. O próprio jogo contra a Tombense, achei que no segundo tempo a gente sentiu um pouco a parte física, apesar de ter tido alguns bons comportamentos. Mas foi bom para recuperar os atletas, para a gente criar algumas alternativas, coisas que eu tenho falado sempre, apesar de alguns reforços estarem chegando, outros ainda em fase de conversa, né? Ainda não temos a janela aberta para poder utilizá-los, mas a gente começa a desenhar algumas coisas com essas possíveis possibilidades, essas possíveis alternâncias de comportamento tático, de padrão da equipe. Durante a semana passada, 2 ou 3 vezes a gente repetiu uma formação também nos treinos com uma linha de 5. Eu gostei muito, né? Tendo em vista que a gente tem um zagueiro como o Zé Canhoto, que facilita a nossa construção. Para um jogo talvez como o Sport, que empurra muita gente na última linha, pode ser uma alternativa, por que não, né? Não estou dizendo que a gente vai dessa maneira, mas tivemos pelo menos tempo para treinar. Uma coisa é colocar uma linha de 5 ou fazer um 4-3-3, alguma coisa diferente do que a gente vem fazendo, sem dar treino, sem dar para eles a informação. Isso eu não gosto, eu nunca vou pedir para eles uma coisa que a gente não treina. Então, foi importante por esses aspectos, de poder variar um pouco as nossas alternativas para a competição. Além desse treinamento com a linha de 5, você não vai ter o Mandaka para esse jogo. A gente sabe que tem poucas alternativas com características semelhantes a ele no elenco, né? Tanto que o Kelvin já foi utilizado por você em um determinado jogo. É uma alternativa para essa partida também? Sem dúvida, o Kelvin ele dá essa profundidade até um pouco mais do que o Mandaka, né? Não dá a mesma proteção que o Mandaka, né? O Mandaka é um cara que vem evoluindo ali nesse setor, vai fazer falta, mas a gente não vai lamentar os que não podem participar, vamos enaltecer essas oportunidades. Eu olhei o Vini Paulista, eu vi o Kelvin, eu vi o próprio Guerin, aí muda um pouco a nossa característica, mas também fortalece o setor de meio campo. O Guerin dá para fazer um corredor também, junto com o Jean. Então a gente cria alternativas. O jogo que o Kelvin fez ali foi contra o Avaí, que eu achei que ele foi bem, participou, fazia tempo que não jogava nessa função, né? No Ceará, se eu não me engano, ele fez um ano bastante por dentro. E se eu não me engano, no jogo contra o Criciúma também ele entrou nessa função. Então vem participando bastante. É uma possibilidade, sim, real, da gente poder não mudar muito a nossa característica também. Se fala muito na questão, né, tem a baixa do Mandaka, daí tem o Kelvin, se fala muito na busca por meias e por dois pontas, né? Essa necessidade talvez passa também por trazer mais um volante, já que tem poucas opções, o Mandaka, Kelvin, depois tu fala Vini Paulista, que já tem uma função um pouquinho mais ofensiva. É uma posição que vocês estão olhando também para a janela? Sim, o Vini eu gosto também de que faça essa função, o próprio Kelvin, por mais que não seja volante da característica do Mandaka e do Jean, mas são caras que propõem, né, que tem jogo, que tem construção, coisa que eu gosto, e a gente tem colocado essa ideia no Juventude, e a aceitação dos atletas tem sido boa, não só pelo respaldo do resultado, mas pelo dia a dia, pela capacidade técnica deles. E aí eu tenho procurado ajustar dentro do nosso modelo de jogo que a gente tem de melhores de alternativa para esse momento, mas não descarta a possibilidade de surgir uma boa oportunidade no mercado. A gente já tem o Cadi treinando com nós, mas é um jogador ali mais de contenção, né? Como vai brigar ali com o Jean, com o Guerin, né? Mas de repente a gente tem um meia que faça um segundo homem, que jogue um pouquinho mais de frente, alguma possibilidade assim, né? Um meia hoje diferente do que nós temos, né? A característica do Nenê é muito mais próxima dessa bola final, um cara de assistência, de gols, que pisa na área. Talvez um meia que participe mais da construção do jogo, que recompõe um pouco mais, que ocupe um pouco mais de espaço sem bola e a gente não perca o nosso jogo, né? Não somente para marcar. Então são possibilidades. E o mercado está difícil para todo mundo, né? A gente sabe que os atletas que estão bem nos seus clubes é difícil você tirar, né? Não é tão simples, e aí também para arriscar por arriscar a gente não vai fazer isso. Eu estou contente com o elenco que eu tenho, claro que a gente precisa sim, né? Às vezes a gente olha para o banco e tenta alguma alternativa, mas às vezes a gente fica um pouco amarrado em algumas situações. Tendo em vista também que nós temos o Emerson, que está no departamento médico, nós temos também no departamento médico
Tem mais um atleta, agora me fugiu na cabeça aqui. O Emerson e o... Não, o Bodrin já voltou. Bom, esqueci, tem mais um aí que... Chaporã, mas o Chaporã acho que já tá fora do ano, né? Pelo que a gente... Enfim, a gente vai... Com o que a gente tem, vai criando alternativas até essa janela. E a gente não descarta não a possibilidade de chegada de um meia. Professor, a gente sabe da força do esporte dentro de casa, né? Contra o Vila Nova, por exemplo, o Vila Nova começou pressionando no começo do jogo, depois o esporte foi lá, fez gol ainda no primeiro tempo. O que deu para tirar desse esporte no último jogo, hein? O senhor falou também dessa preocupação defensiva, mas o que dá para fazer ofensivamente, também pensando na defesa do esporte, hein? Bom, acho que ofensivamente a gente tem entregado boas coisas, né? A gente faz gols, a gente cria situações, a gente tem um volume ofensivo interessante, você vê os nossos números, a quantidade de gols que o Juventude vem fazendo, então é não abrir mão dos nossos comportamentos, da nossa maneira de jogar quando a gente tem a bola. E tomar alguns cuidados, com uma equipe com muita capacidade técnica, com muitos talentos individuais, com capacidade, como alguns nossos atletas também têm de definir a partida, eles também têm, né? O caso do Jorginho, Wagner Love, Juba, é um time muito bem treinado, muito bem organizado, muito forte. Jogar contra o Sport lá na ilha é muito difícil. Eu acredito que vai ser um adversário que também vai brigar por acesso até o final da competição. Espero que o Juventude também esteja nessa briga. O primeiro ponto é a gente atingiu a pontuação de permanência e depois a gente quer sim entrar nessa prateleira, mas é cedo para falar disso ainda. A campanha ainda é de recuperação. Então, mas o Sport sem dúvida é um adversário dificílimo. Mas eu vejo também que o Vila se impôs, né, no início da partida e teve oportunidades de ganhar o jogo, né? Bola na trave quando já estava perdendo o jogo, teve uma finalização quase dentro do gol do zagueiro do Marcondes, uma outra que o Thierry tirou de dentro do gol, então o Vila não abriu mão também de jogar, e é isso que eu espero da nossa equipe, jogando dentro e fora de casa. Nós fomos até Criciúma, né, voltando um pouquinho, adversário difícil, na mesma situação até então no momento no G4, e a gente conseguiu impor a nossa maneira de jogar, sofrer quando precisamos sofrer, e conseguimos sair de lá com a vitória, né? A gente vai tentar trabalhar muito para repetir uma boa atuação. O nosso auxiliar estava em Recife, viajou para lá no sábado, acompanhou a partida em loco, acho que isso é muito importante. Então a gente está em contato, trazendo sempre informações, né, do jogo, né, em tempo real ali, por mais que a gente acompanhe aqui na televisão. Então acho que esses detalhes que o clube tem tido, eu acho importante, a gente tem que valorizar isso. São dois elencos fortes, mas a gente sabe que tem atletas que fazem um diferencial pela questão da experiência nessa Série B, né? Quem olha o Juventude já diz o Juventude do Nenê, o Sport do Wagner Love. O quanto que a experiência desses dois atletas podem ser importantes para um time que disputa o acesso e como frear também essa boa fase do Love? Eu acho que é a mesma preocupação do Sport, né? Como frear a boa fase do Nenê, né? Um cara que tem decidido jogos para nós. Eu acho que a gente ter atenção nos detalhes. A gente sabe que ele é um cara, talvez não tenha aquela mesma força de anos atrás, mas a capacidade técnica e a qualidade para definir uma partida, para fazer gols, isso é nítido, né? Tanto é que é o artilheiro da Série B. Você vê no jogo do Vila Nova, eu acho que o Vila teve 2 ou 3 finalizações de dentro da grande área que não fez o gol, acho que nem acertou o gol. O Wagner teve uma, e você vê uma finalização de quem sabe fazer gol. Então esse cuidado a gente tem que ter, e a gente sabe que é um jogador extremamente perigoso, é uma referência para eles, assim como o Nenê é para nós. Eu acho que é competir bem, não abrir mão da nossa maneira de jogar, de trabalhar. A gente pode fazer um jogo duro, né? Endurecer. Nós temos uma sequência agora de 3 jogos, a cada 3 jogos a gente tem a nossa meta, e nós precisamos desses 3 jogos aí atingir pelo menos 50% da pontuação para a gente estar sempre na briga aí dessa pontuação que nos garante a permanência.